Bom dia, chat. Como que vocês estão hoje? Tô de cenário novo. Tem um cenário, um gay. Os quadros não estão mais espelhados. Espero que vocês tenham visto o vídeo sobre a greve, que é importante. E nós temos Ratim hoje também. Não tem Funko Pop na minha parede, né? Mas é isso, deu muito trabalho pra fazer o cenário, porque caso vocês não saibam, eu estou na minha sala de estar. Então é o espaço que eu tenho pra trabalho. E aí é difícil ter uma sala de estar e um cenário ao mesmo tempo sem comprometer uma das duas coisas, né? Aí eu falei, foda-se, eu vou comprometer minha sala de estar e agora ela é só um cenário. E é aquela coisa, né, gente? Eu sei que eu sempre falo isso, mas streaming é aquela coisa de televisão de uma pessoa só, né? Tem que resolver tudo sozinho, cenário, arte, luz, tudo sozinho. Eu demorei só 3 anos pra conseguir acertar algo legal. Eu ainda tenho uns ajustes pra fazer, tipo, minha mesa tá balançando, né? Vocês estão vendo. Não, eu não tô eu não tô sentado no sofá, tô sentado na cadeira. O sofá tá mais longe do que parece. Caramba, chacoalhando essa mesa. 4 mil de aluguel e eu tô nessa condição, pra vocês verem como é que é. Qualquer coisa que eu mexo aqui, a mesa chacoalha. É isso mesmo. Hoje é o dia que eu faço o SAC, Serviço de Atendimento ao Comunista, né? Que eu respondo perguntas e respondo respostas. Nós temos aqui um hamster comendo um sabonete, aparentemente. Hoje eu vou dar prioridade aos Pix, tá, gente? Por quê? Porque é mais acessível pra vocês e porque eu recebo mais. O Live Pix, ele come menos a doação do que o YouTube. Então eu vou priorizar isso pra incentivar vocês a usarem esse método que é melhor pra vocês e pra mim, inclusive. Eu acho que apareceu alguma doação aqui já. Agora eu tô invertido pro que eu costumo fazer, então eu tô me sentindo estranho. Mas é isso aí. Aqui, 2 Fanon aqui atrás. Teve gente que reconheceu mesmo não dando pra ler, ó. Esse aqui é o Condenados da Terra, esse aqui é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E esses dois que estão aqui, né? O que fazer, o Estado da Revolução. E aí a gente tem os Brabo. Nossa, espelhado é muito difícil. Os Brabo, Marcos e o Anjos. E o comunista mais esquecido de toda a história, Caissone Polvirani, né? Lá os dois eu quero acreditar. Inclusive, caso vocês não saibam, temos bonés novos. Esse aqui é o boné do As Baratas, que vocês já conhecem bem. Esse aqui é o boné do Amor é o Caralho. Amor é o Caralho, porque todas as vezes chegam pra gente falando... Mais amor, por favor, essa é a turma do amor, amor isso, amor aquilo. Aí você responde apontando pro seu boné, amor é o caralho. Ó, tá funcionando. Obrigado, André. Não precisava mandar 3 reais, uma hora alguém ia mandar. Então, a galera tá falando da lâmpada apagada. Ela acesa, ela fica estourada. Luz prática é um negócio muito difícil de ajustar. Caso você não saiba, luz prática é luz que aparece na câmera. Então eu acendi essa lâmpada, eu até tentei comprar uma lâmpada muito louca. Eu vou mostrar pra vocês a lâmpada. E não funcionou. Deixa eu mostrar. Eu achei que essa lâmpada aqui fosse funcionar. Olha que louca essa lâmpada. Ó, dá até pra ver minha sala com ela. Essa lâmpada, ela tem uma ponta de cromado. E aí ela reflete a luz pra trás. É muito louca. Mas ela não deu certo, ela é muito forte. Eu preciso de uma lâmpada que seja quase apagada. Porque pros nossos olhos pode parecer fraco, mas na câmera fica muito estourado. Mas eu nunca tinha visto isso aqui. Quando eu fui comprar a lamparina, eu vi essa lâmpada, achei muito louco. Mostra como fica. Eu não gostei, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não achei que ficou... olhando agora... Mas eu queria que ficasse mais escuro que meu rosto. E, tipo, olhando aqui fora da câmera, ela tá bem sutil. Na câmera que ela fica assim. Tipo, essa parte laranja estouradona. Eu não curti, sabe? Por mais que fique o efeito... O Marx tá sendo iluminado aqui. Mas eu preferi apagado. É meu gosto, assim. Achei que ficou distraindo um pouco. Eu vou tentar achar uma que seja muito fraquinha. Estourando atrás. Isso mesmo. O Caio, ele já gongou. Estourando atrás. Esse é o meu problema com essa lâmpada. Tá estourando atrás. Aí, caso vocês não saibam, isso aqui, caso vocês se interessem, né? Isso aqui que tá atrás de mim é um pegboard. Tá vendo esses buraquinhos? Eu posso pegar as prateleiras e encaixar elas como se fosse um Lego em qualquer lugar. Não é muito caro e eu achei charmoso. É mais pra colocar ferramenta na parede. Tanto que é raso demais pra pôr um livro de lado. Serve pra pôr os bonés assim, tá vendo? Então, isso aqui eu achei super tranquilo no Mercado Livre e valeu super a pena pegar. Mas a questão é essa. A grande dificuldade que eu tive foi não arruinar a minha sala de estar e transformar ela num cenário. Mas aí eu não consegui achar uma opção. Aqui, eu não consigo mais usar a minha sala de estar. Agora ela virou 100% um cenário, sabe? E por que eu precisava pôr os quadros? Porque a gente vende os quadros na loja, gente. Eu preciso divulgar. Então, novamente, vocês se interessam por esses quadros. Tem aqui o do Caissone Polvirani também aqui atrás. E os bonés. Esse boné aqui tá na loja das Baratas, que é a nossa parceria com as Baratas. Mas esse aqui é o Amor é o Caralho. Cada live eu coloco um boné diferente. Aqui a Reizinha também tem um das Baratas, que é o Tony Hawk Pro Radical Left Skater. Aí os livros aqui do Lenin são da Boitempo. Qual mão é qual? Os livros aqui são da Boitempo e esses aqui são da Zahar, que são do Franz Fanon. O boné gay esgotou. Eu falei pra vocês serem gays e vocês me ouviram muito. Então, vocês compraram tanto boné gay que esgotou e tá com fila o boné gay. Então, parabéns. Vocês são gays, tal qual eu sou um gay. E todo mundo aqui tá muito bem-vindo. Ratinho comendo ovo, exatamente. Todo mundo aqui é muito bem-vindo porque todo mundo seguiu a cartilha e virou gay. Beleza?
Deixa eu começar aqui. Nossa, teve um monte de coisa já. Aí, gente, eu só preciso antecipar uma coisa também. Nesses dias de perguntas e respostas, eu não consigo, não tenho tempo hábil pra responder todo mundo. Eu recebo muita mensagem, principalmente agora que eu troquei pro YouTube, que meu público ao vivo aumentou bastante, eu não consigo responder todo mundo. Então, assim, se eu não te responder, não é por mal, não é porque eu tô fazendo pouco caso, não me importo, é porque eu não tenho tempo hábil mesmo, assim. Ou porque às vezes tem pergunta canalha, mas é minoria. Eu acho muito louco o cara pagar pra mandar pergunta canalha, isso me deixa embasbacated. Vamos lá. Pedroca, qual a visão dos marxistas-leninistas quanto à esmola e doações? Obrigado por R$10. Eu gostaria que você fosse um pouco mais preciso a respeito da pergunta. Por quê? A respeito de doações, é mais fácil responder. Eu faço a cada 3 meses, a cada 6 meses, depende um pouco assim do cenário que a gente está avaliando, arrecadações para algum tipo de movimento. A questão é, doações diretas não são tão comuns no nosso campo. O que a gente faz é arrecadar para movimentos um pouco mais estruturantes. Então, movimentos que consigam organizar a sociedade civil para que a sociedade civil forneça serviços e atenda as pessoas de maneira mais contínua. Entende? Então, doações, depende. A respeito de esmola, quem é contra esmola, gente? Por exemplo, quando você vê no metrô de São Paulo, não dê esmolas porque isso incentiva as pessoas a blá blá blá. O que o metrô tá fazendo, grosso modo, é higienismo. Então não é exatamente, não dê esmola porque isso não funciona e estimula as pessoas a não trabalharem. É porque o metrô e o trem não quer que as pessoas indesejadas, pessoas de demografias e cores indesejadas, diga-se de passagem, não estejam dentro do metrô e do trem. Então o que é contra a esmola, no sentido de, eu não dou porque se eu der a pessoa não vai querer trabalhar. Isso não é uma coisa que costuma ser o argumento real. O argumento real é, eu não quero dar esmola e estimular as pessoas para darem esmola para não atrair pessoas indesejadas para esse lugar. O que tem nome? Higienismo. Agora, se você quiser matar a fome de uma pessoa por um dia, eu acho isso nobre. É nós por nós, velho. É a classe trabalhadora junto com a classe trabalhadora. O que você precisa saber, e acho que isso eu não preciso explicar e também acho que não tem a ver com a sua pergunta, é que isso não é uma coisa estruturante, né? A gente não consegue, né, resolver o problema das pessoas com filantropia. A gente precisa de políticas estruturantes para que as pessoas consigam prover a sua subsistência de maneira contínua. Então, mas acho que você sabe disso. Eu não preciso... Isso aqui são filhotes de rato. Eu não preciso te explicar. Eu imagino que eu não precise te explicar isso. Não sei se eu respondi, porque a pergunta foi um pouco ampla. Mas essa coisa de não dê esmola, dê oportunidade, é aporofobia, segundo liberalismo. Que é, você tem que incentivar o cara a ir buscar um trabalho. Irmão, tu acha que a pessoa tá nessa situação por desejo? Isso aí é Biadória das ideias. Falando, se todo mundo der de comer pros mendigos, eles vão ficar muito confortáveis na rua. Pelo amor de Deus, né? Como se a pessoa só vivesse de comida. E, assim, de comida que ela nem teve o direito de escolher qual comida. Pode falar um pouco, indicar material sobre o caos do Equador? Obrigado pelos 1369. Primeiro, dá uma olhada na revista Ópera, que com certeza deve ter material lá. E dá uma olhada no meu canal do YouTube, o Ian Neves, né, não o História Pública, que tem um vídeo sobre o Equador lá. Então eu falei um pouquinho sobre o Equador e lá tem as referências. Eu acho que é um bom ponto de partida para você entender o que está acontecendo. Faz tempo que a gente não fala sobre o assunto, então a gente pode retomar isso. Eu falei um pouco sobre o Equador também na minha live com o Hugo Gopnik, mas está em English. E se você sprecht English, você pode assistir lá também. Porque eu e o Diego, que é um outro camarada que mora no México, é brasileiro, mas mora no México, a gente começou a falar sobre a América Latina e a gente falou sobre o que está acontecendo no Equador e sobre como isso é uma continuidade da política de guerra às drogas, que na verdade é um embuste para os Estados Unidos alterar e intervir politicamente em países da América Latina. Então, só para te dar um panorama. Se você entende mais ou menos como terrorismo entre aspas, é utilizado nos países árabes, nos países de maioria muçulmana, na região do Oriente Próximo e do Oriente Médio, você entende também o que a guerra às drogas é na América Latina. As duas coisas são quase simétricas. Os Estados Unidos usam o que ele chama de terrorismo extremista no norte da África, até na África subsaariana, no Oriente Próximo, da mesma maneira que ele utiliza a guerra às drogas para justificar intervenções políticas e militares. Porque os Estados Unidos nunca se preocupou um dia com nenhuma dessas duas coisas, tá? E se vocês forem ver meu vídeo do Reagan quando ele sair, vocês vão ver o caso das drogas. O caso do terrorismo, entre aspas, extremista, não tem uma organização chamada de terrorista extremista que não tenha o dedo do imperialismo. Vocês não vão achar nenhuma, tá? É isso aqui, ó.
Terrorismo significa basicamente qualquer grupo paramilitar que não defenda os interesses do Ocidente. Eu dou exemplo sobre isso no vídeo do Reagan. Os Mujahideen, que era o grupo paramilitar que estava lutando contra o governo socialista no Afeganistão e os soviéticos, eram chamados pelo Reagan de Freedom Fighters, lutadores pela liberdade. Esse mesmo grupo se dividiu e formou o Talibã, que hoje é o inimigo do no Afeganistão dos Estados Unidos. Ou seja, de maneira rápida, foram os Estados Unidos que criaram o Talibã. Ian, qual a sua posição sobre energia nuclear? Obrigado pelos R$5. Não sei. Isso eu não tenho domínio mesmo. Preciso perguntar pra Bebel, que é a nossa ecologista política da Soberana. Porque eu sei que tem comunistas que são muito favoráveis. Programas nucleares, a energia nuclear, para uma questão de soberania energética. E também de transição energética. Mas eu não domino o assunto. Então eu não posso falar nada. Comrade Oak, boa tarde, Ian. O que rolou entre Stalin, Lysenko e Vavilov? Obrigado pelos R$10. Cara, eu vou ser bem sincero, eu nunca me interessei por essa história. Eu sei que a história do que era diretor lá das pesquisas sobre genética, e que aí ele era... Qual que é a questão? Eu vou começar do final. Por que eu nunca me interessei por essa história? Porque o tempo todo, o discurso anticomunista defende que os comunistas são anti-ciência. Qual que é o meu ponto? Se vocês assistiram o Problema dos Três Corpos, é um bom exemplo. A tese do livro também, e da série, é de que no momento da Revolução Cultural, os comunistas eram anti-ciência. Eles eram guiados apenas pela emoção. Eram guiados pelo coração. Outra coisa, vocês ouviram a Renata Barreto lá falando sobre como a China mandou matar todos os pardais porque o Mao Zedong tinha superstição e não gostava de pardais. Lembram disso? Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é de que o comunismo é baseado num delírio que tem só uma ideia nobre na cabeça, mas a execução é anticientífica. Ou seja, é aquela coisa do nós da direita somos técnicos, nós liberais somos super técnicos, entendemos muito de economia, e os comunistas estão sendo guiados por desespero e falta de vontade de trabalhar. O comunismo é um método muito rigoroso de entendimento de economia, de filosofia, de sociologia, de história. Tudo isso é muito rigoroso e vocês que estão estudando o comunismo sabem como não acaba coisa para estudar. O Marx não fez 3 volumes do Capital baseado na emoção e como ele se sentia a respeito do capitalismo. É uma coisa super rigorosa. Esse caso dos pardais, houve sim o programa lá das 3 pragas, mas isso era baseado num erro de cálculo, porque eles acreditavam que os pardais predavam as sementes do campo. O que aconteceu foi que quando eles mataram uma grande quantidade de pardais, eles causaram um desequilíbrio ecológico muito grande. E sabe quem reconheceu esse erro? O próprio Partido Comunista Chinês. Tanto que eles importaram pardais depois para tentar corrigir o erro das 4 pragas, enfim. Era mosquito, rato, gafanhoto e pardal, era isso, né? Teve a ver com um erro de cálculo, mas não com a superstição, porque a superstição esses chineses são movidos por superstição, por emoção, por efeito manada e não são movidos por razão. Não é isso. Ratos, moscas, mosquitos e pardais. Obrigado. Não teve os gafanhotos, né? Esse é um exemplo. Então, por que eu nunca me interessei por essa história? Cara, porque me parece a mesma coisa. Me parece, olha como o Stalin, o orientalismo puro, ó. Isso aqui é orientalismo na veia. E no caso do Stalin também, porque o Stalin, ele começou a ser pintado como um Gengis Khan do Oriente, etc. Esse caso do Lysenko, que eu nunca estudei, confesso pra você que eu nunca estudei, mas sempre me aparentou ser mais do mesmo. Me aparentou ser o mesmo discurso de a União Soviética era anti-ciência, era apenas guiada por emoção e pelo totalitarismo, e porque era georgiano, verdade. Peraí. 4 pragas, rato, mosca, pardal e Chiang Kai-shek. Eu gostei dessa 4ª praga. Hoje em dia o Partido Comunista não estaria fazendo autocrítica a respeito disso, né? Enfim, esse caso do Lysenko me parece... É Lysenko, né? Acho que é a pronúncia. Me parece um caso também de... O Stalin, ele não acreditava na ciência, ele era movido pelo totalitarismo, não sei o quê, e me parece um grande espantalho isso. Eu não consigo te indicar alguém que domine essa história. Já li alguns textos sobre, mas não foi convencido pelos textos, nem de um lado nem do outro. Então eu manifestei um verdadeiro desinteresse por esse tema. Desculpa não te entregar a resposta, mas eu quis dar uma resposta mais ampla. E caso vocês assistiram a série assistiram a série do Problema dos Três Corpos e leram o livro, a tese do livro é essa. O João deve saber, mas eu nunca conversei com ele sobre. A tese do livro do Problemas dos Três Corpos é essa, de que os cientistas estavam sendo, como é que eu posso dizer, menosprezados, caçados por serem cientistas, por serem inteligentes e tal. Isso é uma ilação porque
Vamos pegar a União Soviética como exemplo. A União Soviética teve um salto tecnológico que nunca tinha sido visto em nenhum lugar do planeta Terra. Então, como é que diabos tinha um regime totalitário anti-ciência que na década de 50 tinha programa espacial já? Passando de um semi-feudalismo atrasadíssimo. Tecnicamente atrasado. Então é um discurso que ele vai e não volta. Esse livro é anticomunista? Sim, grosso modo sim. O Cixin Liu, o autor, ele é um denguista ferrenho. Ele praticamente diz, e no livro a voz dele se confunde um pouco com a voz dos personagens. Ele praticamente diz, eu gosto da fase do dengue porque eu voltei a me dar bem nessa fase. Eu, que sou intelectual cientista, voltei a me dar bem. Então é meio uma coisa de, se tava bom pra mim, tava bom pra todo mundo? O que a gente sabe que é uma ideologia individualista. Mas eu já falei sobre isso, sobre o problema dos 3 corpos. A União Soviética mandou Venera em Vênus e a gente nunca mais visitou Vênus. A última vez que a gente visitou Vênus com uma sonda foi nós como humanidade, né? Foi durante a União Soviética, na década de 70. Eu já dei o meu veredito sobre o problema dos 3 corpos. Odiei 5 estrelas. Odiei 5 estrelas. O livro é extremamente anticomunista e vale muito a pena a leitura. Se você tancar o anticomunismo, tem que tancar. Principalmente vocês que são comunistas, né? Vale a pena a leitura. De verdade. De verdade. Vale mesmo. Eu não li o 2º e o 3º. Me disseram que ele abandona bastante o anticomunismo e fala só da ficção científica depois. O que você tá falando? André Felipe Mendes, obrigado pelos R$50. Limpaça. Ainda bem que o Laos não foi dividido, porque seria Bilaos. Porra, eu nunca vi um país virar Bi-Vietnã, Bi-Iêmen, Bi-Coreia. Tu tem que melhorar esse roteiro. Você assistiu o último vídeo do Thiago falando sobre stand-up de homem? Stand-up de homem, isso aí, hein? Diferente do Orwell, que é ruim em tudo, exatamente. Sci-fi comuna, Estrela Vermelha, do Bogdanov. Estrela Vermelha do Bogdanov é um sci-fi comunista. Foi escrito durante a União Soviética. Bogdanov depois meio que morreu porque ele tava tentando fazer uns experimentos nele mesmo. O cara é bem maluco, assim. Injusto, piada boa. Duvido que vocês... o Solaris, ele foi escrito na União Soviética, né? Mas ele não tem um tema comunista. Ó os ratos, moleque. O hamster tá transando? Eu realmente espero que não. Eles parecem estar se cheirando só. Tem o Piquenique na Beira da Estrada, que também é um livro escrito na União Soviética. E que virou filme. Qual o nome do estilo estético da União Soviética? Realismo socialista. Você não acha que o manifesto tinha que ser atualizado? Não só eu não acho, como o próprio Engels, 40 anos depois, não achava também. O manifesto é fundamental, ele estar como está, porque ele mostra como, sobretudo, o comunismo tem as raízes, digamos assim, numa crítica ao modo de produção que permanece o mesmo. Então, é importante vocês verem o manifesto sem ser atualizado, porque vocês veem como as coisas continuam as mesmas. Como as coisas continuam as mesmas. Laritia, boa tarde. É verdade que Stalin e Lenin assaltaram bancos? Obrigado pelos R$5. O Stalin eu sei que sim. Tanto que ele foi preso. O Stalin era expert em fugir da cadeia, inclusive. O Stalin fugiu da prisão. Alguém aí que tem esse número na cabeça, ele fugiu quantas vezes? 9 vezes. Até ele ser mandado pra Sibéria. O Lenin eu não lembro. Mas o Stalin era um cara que era expert em assaltar os bagulho. Eles estão se cheirando? É por isso que vocês estão rindo? O rato estão ratando, né? Os ratos estavam transando, eu não vi, gente. Deixa eles aí, porra. Vocês vão repreender os ratos? A que tem a bundinha é a fêmea, né? Essas que tem a bundinha grande são as fêmeas? Eu não sei. Aquela foto dele bonitão, ele tá sendo preso, né? Que isso, Ratatouille? Os hamsters estão metendo. Eu não sabia, gente. Eu não. Você acha que eu vejo o vídeo antes de colocar? Lógico que não. Mas alguém tem esse número? Quantas vezes o Stalin fugiu da cadeia? Deve ter sido umas 9 vezes, né? Os ratos bimbando. Deixa os garotos brincar, chat. Ó o que eles fizeram. Vários filhotinhos de... Tá espelhado, tá difícil de mexer. After 7... Aí, ó. Ó. A mágica da natureza, pô. Ih, acabou o vídeo. Não acabou o vídeo. Uma bimbada, 2 sanfonadas, acabou o forró e os caras fizeram 17 ratos, mano. Porra! Isso é que é eficiência. Ficou top o cenário. Você trocou de câmera? Não, eu só troquei o cenário. A câmera é a mesma. Eu mexi um pouco na luz. Como funciona uma cooperativa? Era assim que as empresas funcionam no comunismo? Acho que era isso que você queria perguntar. Eu tenho um vídeo já que, se você quiser ver uma coisa um pouco mais longa, né? Eu participei do Blablalogia faz tempo. E uma das perguntas que vieram foi como que a gente tem uma empresa sem patrão? E aí eu dei o exemplo não só de como funcionavam as cooperativas no socialismo, mas dei o exemplo de uma cooperativa que existe aqui no Brasil. A câmera tá espelhada só caso vocês estejam estranhando. Então, se vocês quiserem ver como é que funciona uma fábrica por dentro, tem um documentário da Flasco, que é uma empresa de plástico, né, para fazer recipientes de plástico, que foi ocupada pelos trabalhadores e que esses trabalhadores reorganizaram a fábrica, começaram a organizar a fábrica eles próprios. Então a questão não existe tanto segredo
para como uma cooperativa é gerida, porque quem gere a empresa já são os trabalhadores, gente. Eu acho que a Flasco faliu e isso é absolutamente esperado, tá, gente? E já eu chego nesse ponto. Calma, vou chegar lá. Vamos falar de cooperativas. Como que elas são geridas por dentro? De maneira absolutamente idêntica a uma empresa privada. Por quê? Porque quem gerencia as fábricas, por exemplo, em cooperativas de fábricas, já são os trabalhadores, gente. Os patrões, os donos, não fazem nada. Os patrões e os donos são donos do capital. Eles sequer entendem da gestão interna da fábrica. Então não tem tanto segredo assim. Se você quer saber os detalhes, a diferença é muito pequena. A diferença é no regime de propriedade. E aí é que tá, vou responder todas as perguntas que vieram em cima disso. Mas você disse que cooperativa não é via pro comunismo ou pro socialismo. Sim, eu disse, e não é. O problema é que nós fazermos várias cooperativas dentro do capitalismo não é um caminho para pavimentar a socialização dos meios de produção. Por quê? Não é que nós queremos que as empresas sejam cooperativas apenas com os trabalhadores criando cooperativas, mas nós queremos o fim do precedente jurídico da propriedade privada. Porque, mas o que impede uma pessoa de se apossar de uma empresa e ter a empresa com a dela? O que garante que uma empresa é de uma pessoa só, gente? O que garante que uma empresa é de uma holding ou uma coisa assim? O precedente jurídico, quem garante que a propriedade privada é privada, é o Estado. Então, se o Estado não tiver o precedente jurídico de garantir a propriedade privada, essa propriedade privada não existe. E é isso que os países socialistas fazem. Se vocês forem ler a Constituição da Coreia Popular, a propriedade privada não é garantida. O Estado não garante propriedade privada. E aí, como era no socialismo, né? Como se organizava? Então, respondendo, né? Fazer várias cooperativas caminha em direção do socialismo? Enquanto existia a prerrogativa de propriedade privada, não. Não. Outra coisa, a Flasco faliu. Isso é sinal de que cooperativas não funcionam e que precisa de um patrão, blá, 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 blá? Não. Isso é sinal de que não basta ter cooperativas para se atingir uma economia que beneficie os trabalhadores. Por quê? Porque a gente não quer abolir só a propriedade privada dos meios de produção, mas a gente quer abolir também a economia de mercado. A economia de mercado é predatória. E a economia de mercado segue a lógica da mercadoria, que é algo feito para ser vendido. Uma mercadoria é um produto produzido para ser vendido no mercado e para ser consumido por outra pessoa. O problema é, quando tudo vira mercadoria, o objetivo de tudo vira ser vendido e não ser consumido. Quando comida é mercadoria, o objetivo dela vira o lucro e não o consumo. É aí que a gente vê uma produção excessiva de comida e gente passando fome ao mesmo tempo. Uma produção excessiva de casas e gente sem ter onde morar ao mesmo tempo. A lógica de mercado é essa. Então, o que faliu a Flasco foi não conseguir ser competitiva numa lógica de mercado. Então, não basta só uma coisa. Por isso que cooperativas não caminham em direção ao socialismo, por assim dizer. E um camarada que falou que ela não faliu, os trabalhadores, mesmo se faliu ou não, não importa, tá, gente? O meu ponto não é esse. O ponto é o seguinte, os trabalhadores da Flasco, desde que ela foi ocupada, estavam lutando para que ela fosse estatizada, justamente para impedir esse tipo de coisa. Entendem? Deixa eu responder isso aqui que é pertinente. Ian, sou trabalhadora sexual e sinto muita falta de encontrar grupos de apoio e comunidades que estejam dialogando sobre a nossa luta de classes fora da internet. Tem grupos ou pessoas pra recomendar? Cara, se você não conhece a Svetlana, conversa com ela. Não tô nem dizendo pra assistir ela, conversa com ela mesma. Porque ela, eu não sei se eu posso falar, mas tem. E aí ela, numa conversa privada, pode te passar. Ela conhece as organizações que não são de internet, que são de trabalho de rua mesmo, que organizam trabalhadoras sexuais. Então, conversa com ela, caso você não conheça. Eu já falei da Svetlana aqui no chat, ela participa agora do Rádio Guerrilha. Ela fez uma live com o Gui do Rádio Guerrilha e ela falou sobre trabalho sexual lá, mas eu entendo o que você tá querendo dizer com fora da internet, e isso é uma coisa que ela faz também porque ela trabalha bastante fora da internet. Inclusive, ela começou a militar fora da internet em defesa da categoria das trabalhadoras sexuais. Só pra terminar a coisa das cooperativas. Como escreve o nome dela? Svetlana com 2 N's. Isso, obrigado. Assim. Svetlana é assim. Procura lá. Eu tava falando sobre cooperativas. Como é que era, por exemplo, na União Soviética? Primeiro de tudo, na União Soviética não existia só cooperativas. Existiam também estatais. Então, existia 2 formas de propriedade de meio de produção. Propriedade cooperativa e propriedade estatal socialista, que eles colocavam. Porque não é qualquer estatal. Uma coisa que os soviéticos defendiam muito é que só estatizar meio de produção não é socialismo. Só estatizar meio de produção não é socialismo. É propriedade estatal socialista. E por que isso? Porque
O que torna uma propriedade estatal socialista é se a mais-valia produzida por essa estatal é socializada. Ou seja, a mais-valia produzida por essa estatal volta para a população como classe para benefício dessa própria classe. Se não, geralmente as estatais de dentro da economia burguesa não fazem isso. A própria Petrobras é uma estatal que é utilizada para dar lucro para o mercado. Apesar de ser vultuosamente subsidiada, ainda ser uma empresa gigantesca. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Outra coisa, ó, rato comendo gelatina, gente. Que maravilha. Rato comendo gelatina. Outra coisa, nós temos dentro do, por exemplo, na União Soviética, nós tínhamos no campo, né, kolkhozes, né, rolkhozes, que eram as cooperativas, e sovkhozes, que eram as estatais. Quando os kolkhozes e sovkhozes, os kolkhozes, né, vamos usar o exemplo das cooperativas, produziam os grãos, para quem que eles vendiam o grão? A venda do grão era monopólio do Estado. Os únicos que podiam comprar grãos das cooperativas era o Estado. Por quê? Porque a União Soviética estava transicionando para superar uma economia de mercado. E isso, gente, não é uma coisa exclusiva de experiências socialistas. O Brasil já teve isso. Por exemplo, o Brasil não consegue suprir todo o trigo consumido. Antes do Collor, a venda de trigo no Brasil era monopólio do Estado. Por quê? Para controlar o preço do trigo. Então, quando o preço está muito baixo, os fazendeiros não quebram. Quando ele está muito alto, o Estado compra para poder regular o preço para a população continuar tendo acesso. Então, isso é a superação da economia de mercado. Não basta ter a cooperativa no campo, precisa ter também essa estrutura inteira da classe trabalhadora governando o Estado para superar a própria lógica de mercado, para que os grãos sejam produzidos para comer e não sejam produzidos para lucrar. Estoque regulador não é só a experiência socialista que tem isso. Então eu dei uma resposta super longa, mas acho que eu dei alguns indicativos aqui de onde chegar. Muitos diriam que o Brasil é até um neocomunismo, exatamente. Ratos manjam de estocar alimento, achei a escolha ótima. Eles estocam geralmente nas bochechas deles, né? A Conab tem justamente essa função, de estocar grão para regular preço. Conab que foi completamente desmontada e esvaziada pelo Bolsonaro. Quem que você vai votar para prefeito em São Paulo? Eu não sei ainda todos os candidatos, né? Tá faltando candidato. Tá faltando candidatos se lançarem ainda, então não sei. Quando a gente tiver já com os candidatos lançados em campanha, pode ter certeza que durante as eleições municipais a gente vai falar bastante sobre isso. Por que você tá de frente agora? Pro quadro não ficar espelhado. Lembra quando os quadros estavam invertidos? Agora eles estão certinhos. Deixa eu ver aqui. Por que algumas experiências socialistas mantêm a propriedade privada? E como funciona esse tipo de propriedade nos países socialistas? Depende da experiência. Cada uma manteve, pelo tempo que manteve, por razões diferentes. Eu dou o exemplo da NEP. A NEP é a nova política econômica da União Soviética. A União Soviética manteve a propriedade privada no campo, em boa medida, não o latifúndio. Eles extinguiram o latifúndio imediatamente, né? Já na Revolução de Outubro eles extinguiram. Mas eles mantiveram a propriedade privada no campo porque não deu tempo de coletivizar o campo o suficiente para suprir os alimentos para todo mundo. Então eles acreditavam que... E eles estavam certos, a história provou que eles estavam certos. Manter a propriedade privada no campo, inclusive fazendo um período de capitalismo de Estado, ou seja, com capitalismo... com a propriedade privada no campo sendo subsidiada, inclusive, pelo Estado soviético, isso era até eles conseguirem dividir e coletivizar a terra o suficiente para suprir todo mundo com a coletivização. Então, eles começaram o processo de extinguir a propriedade privada no campo só depois que eles tiveram uma superação das cooperativas e das estatais em produção da propriedade privada. Então, no caso da União Soviética, foi um período de transição porque eles acreditavam que extinguir a propriedade privada de supetão não ia dar tempo de reorganizar ela toda no campo e isso ia causar fome. E ia mesmo. Ia mesmo. Esse é um exemplo. Então, depende, né? Depende de cada país. Na China também, a propriedade privada foi mantida porque a China usou um método de nova democracia, que era um método de transição que via a burguesia nacional como revolucionária. A burguesia anti-imperialista, anticolonial. Então a China, outra coisa. Essa é uma coisa que diferencia muito a China da União Soviética e nunca esqueçam disso na hora de analisar os dois países. A Rússia, né, antes da União Soviética, a Rússia era um país imperial, gente. A China era uma colônia. É isso que diferencia muito as duas experiências. Nunca percam de vista que a gente teve uma revolução, as duas maiores, né? A gente teve uma revolução num país que era imperialista e a gente teve uma revolução num país que era colônia. Essas duas coisas mudam completamente as experiências. Enfim, eu tô me atentando muito a poucas perguntas, tá vindo muita coisa já. Calma aí que tem muita mensagem. Assaltaram bancos, eu já falei. Recomenda algum conteúdo sobre os tupamaros? Não sei de cabeça, eu teria que pesquisar pra passar pra você. Ingressei no IME USP, alguma recomendação de optativa de humanas? Obrigado pelos R$3. Cara, boa pergunta, porque
Eu não sei como é que tá a grade agora. É possível que professor que eu gostava saiu. É possível que não tenha mais matérias, mas aí eu vou te dar uma dica. Se você conseguir achar. Se você... Eu tô olhando os Pix, gente. Isso aqui é a resposta de Pix. Se você conseguir, dá uma olhada na grade de história. Se tiver a aula de teoria da história do Jorge Grespan, assiste. A aula de teoria da história do Jorge Grespan é uma aula sobre materialismo histórico dialético. Que ele fala sobre Hegel e fala sobre Marx. E inclusive passa a ideologia alemã para você ler. E no meu ano ele passou a razão na história do Hegel. Esse curso vale muito a pena. Ele é difícil, é puxado, mas vale muito, muito, muito a pena. Você vai aprender muito. Se você quiser ver o marxismo dentro da USP, esse curso é o mais legal que tem. Você reparou no crescimento do Shen Yun e da propaganda anticomunista do Falun Gong? Sim, eu falei sobre isso anteontem. Obrigado pelos R$10. Porque eu fui colocar um vídeo no YouTube e apareceu essa propaganda umas 3 vezes. Ontem não, foi terça. Assim que eu fiz isso, eu mandei uma mensagem pra Duda, que é a minha roteirista, falando: a gente tem que preparar um material sobre o Falun Gong. Então pode deixar que a gente vai fazer um vídeo explicando o que é o Falun Gong, por que ele foi expulso da China e o que é o Shen Yun. Porque é uma coisa que vocês com certeza vão ver pra caramba aqui no Brasil. Propaganda do YouTube, standzinho em shopping, que eu já vi gente mandando foto. E isso é uma coisa que é legal vocês terem uma base pra poder conscientizar as pessoas ao seu redor de que aquilo lá é um embuste, né? Aquilo lá é uma propaganda anti-China, que tem como subtítulo a China antes do comunismo. Sabe o que a China tinha antes do comunismo? A expectativa de vida de 33 anos de idade. Era isso que tinha. Sim, a sede da Falun Gong é nos Estados Unidos, tem um monte de investimento de empresário. E é super coach das ideias, exatamente. É super coach das ideias. Coach quântico, assim. No caminho da minha faculdade tem um outdoor bem grandão. Vocês imaginam a grana de fazer isso no Brasil, gente? Sim, o Falun Gong é uma seita. O Shen Yun é o espetáculo de dança e teatro, acho que é isso, dessa seita. Eu não sei exatamente o que é, porque eu, obviamente, nunca assisti essa merda. Eu moro em Nova York e tem propaganda dessa porra em todo lugar. Imagina. Cara, se tem pra gente... Eu acho que a sede deles fica em Nova York, inclusive. Se tem pra gente aqui, em São Paulo eu vejo bastante. Pra você que é dos Estados Unidos, deve ver muito. Sigam o Tais na Luta e entendam a pauta das greves dos técnicos do IFES. Tais na Luta. Muito obrigado. Sigam o Tais na Luta. Manda o link aí no chat que eu vou deixar pinado um tempinho. Também. Que a gente falou da greve, tanto das universidades quanto dos técnicos, né? E dos professores universitários e dos técnicos. Se você mandar aí ou qualquer pessoa, manda aí o Instagram do Tais na Luta, que eu vou fixar pra todo mundo seguir. Por favor. Porque eu vou continuar falando desse tema. Eu recebi muita mensagem depois que eu falei. O que é ótimo. Ótimo. Deixa eu ver aqui. A Flasco não acabou, mas tá sem produzir desde o começo do governo do mito, por corte de energia. A culpa é das dívidas milionárias dos antigos proprietários. Muito obrigado pela sua resposta. Eu não sabia de todas as informações, porque eu vi muita informação cruzada. Mas mesmo que ela tenha falido, assim, né? É muito difícil uma cooperativa ser competitiva dentro do capitalismo. Bem difícil isso. Então, por isso que a gente também fala que fazer várias cooperativas é um caminho pro socialismo. Não é. Não é, a gente precisa extinguir o precedente jurídico da propriedade privada no Estado. Alguém manda o link inteiro, gente. http, www, Instagram, Tais na Luta. Por favor, alguém faz isso? Por gentileza. Eu fui no Shen Yun... Deixa eu ler isso aqui. Eu fui no Shen Yun antes de me radicalizar. É literalmente propaganda de comunista falando que a China era rica e esplendorosa antes do comunismo. O mal disso é só a realidade, né? A China era uma colônia, passou pelos 100 anos de humilhação, foi dividida entre várias potências imperialistas. Uma passou pra outra, a Alemanha perdeu a guerra, passou pro Japão. Depois, durante a Segunda Guerra, o Japão fez coisas que eu nem posso falar em voz alta. Então, é isso aí. É isso. Como que a gente pode resumir o comunismo? Propriedade privada é paia. Tem o P em Santa Catarina? Sim. Eu conheço uma camarada que ela se comunica mais nas redes sociais, que é a Júlia. Júlia Eve. Então, eu acho que ela é de Santa Catarina. Acho. Me corrijam se eu estiver errado. Mas tem. O símbolo do Falun Gong é uma suástica? Peraí, deixa eu ver. É uma suástica. É a suástica budista. Estranho, né? Em pleno século XXI, os caras terem uma suástica como símbolo. E o movimento é da década de 50, tá? Então, assim, não tem desculpa. Eu tô lendo aqui que o Wikipedia fala quando você pesquisa. Falun Gong é uma série de exercícios de meditação tradicionais. É isso sim. É 100% isso, não tem nada pra ver aqui, tá, gente? Em pleno 2024, ano da tecnologia, os caras põem uma suástica no símbolo deles. Eu falei isso aqui já. Por que infiltrar militantes em áreas de extrema-direita pra fazer talvez uma revolução ideológica por dentro não funciona? Isso aqui tem nome, isso aqui chama entrismo. Então, isso aqui não funciona porque assim que você for identificado, você vai ser massacrado dentro da organização. Além de que isso aqui é uma tremenda perda de tempo.
Porque isso aqui ignora a nossa principal arma revolucionária, que não é transformar os partidos burgueses em partidos de esquerda, mas é construir um partido que seja condutor de uma revolução. Um partido que seja o destacamento revolucionário da classe trabalhadora. E isso aqui, essa tática que você está falando, ela é tão, assim, ela é batida tanto que ela tem nome, que chama entrismo, inclusive. Uma boa parte dos nazistas estão em Santa Catarina. Santa Catarina tem a maior proporção de neonazistas por população. Mas o estado que tem mais neonazistas em quantidade é São Paulo. O que você acha dos sindicatos? O pessoal no trampo tá puto com os petistas. Depende do sindicato. Tem muito sindicato. Então, depende. Tem sindicatos combativos, tem sindicatos pelegos, tem sindicatos peso morto, tem sindicatos revolucionários, tem sindicatos socialistas, tem sindicatos capitalistas. Depende. O que a gente tem que fazer, o que eu acho dos sindicatos? Primeiro, tem que existir, número 1. Segundo, os comunistas têm que disputar os sindicatos. Como sempre foi. Os sindicatos organizam os trabalhadores por categoria. Isso é super importante. Se vocês quiserem ver, inclusive um livro que fala sobre sindicatos, esse aqui. Esse livro rosa aqui. O que fazer. Por isso que ele tá aqui. Esse livro aqui é a lapada seca do cão do Lenin. Sindicato capitalista, opa! Sindicato patronal, já ouviu falar? Sindicato de patrão? O pessoal do Tais te marcou no story pedindo pra conversar. Eu já vi, tá? Eu não respondi porque eu tava preparando todas essas coisas que vocês estão vendo aqui atrás de mim hoje. Mas eu vou responder, pode deixar que eu já vi. Ah, essa aqui, agora você ativou minha carta armadilha. Você pode indicar livros sobre a origem do Estado-nação? Pera aí. Ó, Questão Nacional e Marxismo, Jaime Pinsky, esse é meu momento João Carvalho, tá? Questão Nacional e Marxismo, compilação de textos clássicos do marxismo falando sobre questão nacional. Um dos grandes clássicos que eu falo aqui o tempo todo, Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, aqui da New Left. Tá até com uma página marcada, acho que eu tava até revisando ele pra fazer alguma coisa. Nem lembro o que era. E Brasil. Esse aqui, Formação Histórica do Brasil, Nelson Werneck Sodré. Fala sobre formação do Estado Nacional Brasileiro e um pouco dos Estados Nacionais Europeus também, para dar contexto. Recomendo esses 3. Eu gosto muito desse tema, muito mesmo. Eu acho esse tema... Eu acho que até se subestima um pouco a importância desse tema pro marxismo. Ah, e o livro do Stalin também vale a pena a leitura, tá? O livro Marxismo e a Questão Nacional do Stalin tem trechos nesse livro aí do Jaime Pinsky. Esse tema de Estado Nacional é um tema que me fascina demais, assim. E eu não sinto que eu sei o suficiente ainda. Quando me encantei por esse tema e vi o quão importante ele era, foi no Lao Tzu. Falando sobre a formação do Estado Nacional laosiano, foi que muita coisa se revelou, assim, e eu vi como isso é uma coisa importantíssima pra gente entender o internacionalismo proletário. Leiam sobre isso e, cara, um dia eu vou fazer uma live só sobre esse assunto porque eu acho fantástico. Laos 2, I Want to Believe, ó. I Want to Believe, lá os 2. Ian, comecei a história agora com os 39. Você foi uma grande inspiração. Vinícius Rogério, muito obrigado pelos R$5. Eu tenho certeza que você vai gostar. O curso de história mudou minha vida e eu espero que mude a sua também. Foi um curso muito enriquecedor e eu não sou daqueles que tem síndrome de vira-lata acadêmico, que fala, ai meu Deus, ai não, não bota essa culpa em mim, você escolheu isso. Não é isso. Faz história é fantástico e espero que você consiga aproveitar o máximo do seu curso, beleza? Qual vídeo mostrar pra converter uma mãe professora liberal de escola pública? Obrigado pelos R$3. Seu cenário tá pica, muito obrigado. Boa pergunta, deixa eu pensar. Não precisa ser meu. Bom, vamos começar de uma coisa que eu tenho certeza que ela tá sofrendo. É o novo ensino médio. O novo ensino médio deve ser uma coisa que tá acometendo todos os professores, né? Então a gente pode começar a travar esse diálogo com o assunto novo ensino médio. E sobre como os professores estão passando por esse perrengue sem auxílio. Tem algo no marxismo que você não concorda? Eu concordo com o mais importante do marxismo, que é o método. O marxismo ele é ortodoxo no método. E eu concordo com o método. Eu acho o método materialista histórico dialético o mais eficiente para analisar a realidade e não só isso, para transformar a realidade. Porque é como disse o Marx, não basta a gente entender o mundo, a gente tem que ser capaz de transformar o mundo. Então, ortodoxo no método significa que o que faz com que um marxista seja um marxista é a aplicação do método. O resto, a gente precisa analisar porque o próprio materialismo histórico dialético demanda esse tipo de análise histórica dialética. Entendeu? Ortodoxo no método significa que todo marxista, necessariamente, para ser marxista, deve seguir esse método. Porque esse é o sustentáculo, pilar, a espinha dorsal do marxismo. É onde ele começa e é da onde ele não consegue divergir. O que era comunismo de guerra? Comunismo de guerra foi o período da chamada Guerra Civil na União Soviética, né? Na Rússia Soviética e depois na União Soviética. Porque foi o período no qual todos os recursos da Rússia Soviética estavam sendo destinados para resistir à invasão das potências. Então, deixa eu pegar aqui que eu sempre esqueço, mas só para vocês terem uma ideia.
Eu quero ver todos os beligerantes. Ah, não. Eu acho que não deu tempo de formar a União Soviética ainda. Então era Rússia Soviética. Tô vendo aqui os países que invadiram. Ó, a gente tem Polônia, Finlândia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Látvia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Cáucaso do Norte. Japão, Reino Unido, Estados Unidos, França, Tchecoslováquia, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Freikorps, que é as organizações paramilitares da Alemanha, né? Só. É guerra civil que teve a invasão de tudo isso aqui. Guerra civil. Muito civil essa guerra, né? Então esse foi o momento aí. Principalmente todos os recursos agrários estavam sendo destinados para resistência na guerra. E isso causou um caos bizarro dentro da União Soviética. Inclusive uma fome muito bem documentada. Não por conta do confisco só, né? O confisco provavelmente agravou a fome. Mas também por conta das invasões que atravancaram toda a linha produtiva soviética. Novamente, todos esses países que eu falei aqui invadiram a Rússia Soviética. Eu falei União Soviética de novo, né? Invadiram a Rússia Soviética depois da Revolução Russa. Nas suas aulas, quando você explicava a Guerra Fria, você explicava na visão socialista, eu sempre deixava o meu viés claro. Então é claro que eu vou ser anti-imperialista sempre. Anti-império estadunidense. Anti-imperialismo europeu. O que eu não posso fazer com os alunos é ser desonesto. Ah, agora acabou o hamster. Eu não posso ser desonesto. Todo mundo tem viés. O que eu faço é deixar o meu viés claro. E deixar claro para os meus alunos que quando eu errar, eu vou errar pro lado do meu viés. Porque eventualmente eu vou errar. Não tem como não errar. Essa é a maneira como os marxistas tratam a forma de expor a história. Os liberais dizem que eles são neutros e não têm ideologia. A gente diz, nós temos ideologia. O que a gente não vai fazer é fingir para vocês que a gente não tem. Então, definitivamente, é impossível não deixar as minhas aulas imbuídas de um sentimento anti-imperialista permanente, sabe? Qual a diferença entre uma licenciatura ou uma graduação em História? Licenciatura e bacharel, né? A licenciatura, no caso da USP, cada faculdade organiza de um jeito. A licenciatura na USP, ela tem um tempo mínimo de 1 ano e meio. E na licenciatura você vai fazer matérias que são multidisciplinares, inclusive com salas com vários outros alunos de outros cursos, para ser habilitado a ser professor. Então a licenciatura te habilita a ministrar aulas, a ser docente. O bacharel te habilita, na teoria, a ser pesquisador. Então o bacharelado é o primeiro passo para você ser um historiador, por exemplo. No meu caso, pesquisador. Eu tenho os dois. Eu sou bacharel e licenciado. Então foi um período de 4 anos de bacharel, 1 ano e meio. Eu fiz um tempo igualzinho, assim, tipo, o mínimo é previsto. 4 anos de bacharel, 1 ano e meio de licenciatura. Existem cursos de história que são só bacharel, existem cursos de história que são só licenciatura. Não, isso não é nem desumilde. Na USP é mais comum ter os dois do que só ter um. A maior parte faz os dois. Tem como fazer os dois juntos se você for maluco, porque é muita aula. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, a grade de história é um pouco diferente da grade de outros cursos, né? A grade de história, ela pressupõe que você tem que ter pelo menos alguns dias para ler, porque leitura é muito importante, e ela tem só uma aula por dia. Então, por exemplo, minha grade regular era uma aula segunda, uma aula terça, uma aula quarta, uma aula quinta e sexta era sempre livre pra gente fazer as leituras. E as aulas tinham 4 horas. Então era 4 horas de um tema só na segunda, 4 horas de um tema só na terça, 4 horas de um tema só na quarta. Isso é a estrutura do curso de história. Muitas vezes tinha gente que era pego de surpresa, porque assim, uma matéria de letras dava 2 créditos. Uma matéria de história dá 6 créditos. Você tem que cumprir X créditos para se formar. Tinha gente que pegava optativa na história porque dava muito crédito e mamava porque não conseguia acompanhar o ritmo. Porque tem muita leitura, tem texto longo toda a aula. As aulas são muito longas. Elas são maçantes, elas são complexas. Se você falta uma aula, você se ferra. A grade de história foi formada ano passado, eu quero ver como é que tá, porque na minha época era assim. E na USP, pelo que eu sei, os cursos geralmente são assim: biologia, matemática, geografia, sociologia, todos têm esse formato de bacharel e licenciatura. Você gostava das aulas gigantes? Quando é ruim, é muito ruim. Quando é muito bom. Eu orientei aí a galera a procurar as optativas do Grespan. Os Grespan passavam voando, assim. Você queria até que ele falasse mais, era super interessante. Só que quando o professor era ruim, e tem professor ruim, não adianta, aí e tinha professor que, porra, era 4 horas, batia 1 hora e meia, o cara, porra, vapo. Já falei o que eu tinha que falar, não é aula por quilo, foda-se. Isso em todas as faculdades, não sei exatamente o que você perguntou, acho que eu perdi. Calma aí, peraí. Calma aí que eu tô perdido, tem muita mensagem. Por que muitos brasileiros, sobretudo os de direita, não se acham latinos? Professor do que rola por aí. Esse foi o melhor nome até agora. Professor do que rola por aí. Pô, eu não sei como é que a gente vai fazer, gente, no futuro, pra fazer bacharelado e licenciatura no que rola por aí.
Isso vai ser fantástico. Por que que os brasileiros não se enxergam como latinos? Sabe que eu não sei responder direito isso? Isso é uma excelente pergunta. Não sei muito bem. Preciso pensar sobre. E perguntar pra gente que manja mais da América Latina, assim. Porque falam português e não espanhol. Eu acho que isso é só um chute, sabe? Mas eu não acho que é só por causa disso. Eu não acho que é só porque a gente não fala espanhol. Eu acho que isso não é uma resposta boa. Tem alguma coisa aí que gera o efeito Bacurau, que é o... Não, no Sul existe muita imigração europeia, a gente é branco que nem vocês, sabe aquela cena do Bacurau? Existe esse fenômeno aqui no Brasil, e o que me impede de fazer uma análise um pouco melhor é que eu não sei exatamente como é que os brancos dos países da América do Sul, que não são o Brasil e da América Central, se enxergam. Eu não sei como é que eles se referem a si próprios. Esse hamster mora no paraíso, é verdade, cara. Esse vídeo é ótimo. Daniel, obrigado pelos 6 reais. Estou aproximando do comunismo, quero ajudar, mas não sei como. Se você quer ajudar o comunismo, dou sempre uma dica. Se organiza. Se organiza, busca se organizar. Ah, mas eu não sinto que eu tenho formação o suficiente, eu sinto que eu não tenho leitura o suficiente. Não se preocupe com isso. A coisa mais importante que um militante pode fazer pela sua organização é estar disponível, é ter disposição. Você vai aprender com os seus camaradas. Você vai aprender olhando, você vai aprender em conjunto e muito mais rápido do que sozinho. Então não fique constrangido de se organizar por não dominar o suficiente o marxismo. Isso não é uma coisa que deveria pautar a sua escolha. Se você já entende o suficiente de comunismo para ter vontade de contribuir, significa que você já entende o suficiente de comunismo para aquilo ter feito sentido para você. Significa que você provavelmente sabe que o capitalismo é insustentável, que ele vai acarretar na nossa instituição como espécie, que a gente precisa transformar esse sistema e que isso é possível. E só isso já é mais do que o suficiente para você se organizar, que é o passo mais importante que um comunista pode dar. Minha namorada chinesa se divertiu com seu sotaque em inglês. Põe Sechu no YouTube. Obrigado pelos 10,24. Meu sotaque em inglês... eu tenho um sotaque mega brasileiro em inglês. Eu falo o T brasileiro que, no lugar da gente falar tio, a gente fala tio, né? Os brasileiros têm essa marca que a gente nem repara. Mas os portugueses, eles falam tio. A gente fala, pelo menos na minha região do Brasil, né? A gente fala tio. E a gente transfere isso super pro inglês. Eu transfiro, eu tenho super... E eu não tenho vergonha de sotaque. Sotaque é marca da região que você aprendeu a falar a língua. Existem variantes linguísticas. O importante é a mensagem ter sido passada. Não me preocupo tanto com ficar limpando meu sotaque pra parecer mais gringo, sabe? Não me incomoda. Ian, indica livros da rotina de trabalho no socialismo, por favor, obrigada. A melhor maneira de você ver rotina de trabalho no socialismo é você pegar relatos, livros de relato. Então, se você lê English, tem um livro que mostra de verdade a rotina do trabalho e do ponto de vista de uma pessoa que não é comunista, o que faz ficar um pouco mais interessante até, que é o Atrás dos Urais. Esse livro urgentemente precisa de tradução, inclusive. É Behind the Urals, em inglês, que é um operário estadunidense que viaja para a União Soviética, para a cidade de Magnitogorsk, para trabalhar na indústria. E ele dá um relato bastante vivo do que ele viveu lá. E aí lá ele fala sobre a rotina de trabalho dele. Então, se você tiver interesse nesse livro, que é um relato de primeira mão, relatos também de viajantes que visitaram os países, temos da viajante de tudo que é país, da China, da Albânia, da União Soviética tem um monte, da Coreia Popular tem, de Cuba tem um monte também, no Brasil mesmo tem um monte. Outra coisa, se você quiser uns livros de jornalistas, procura a Anne Louise Strong. A Anne Louise Strong é uma jornalista estadunidense, eu acho que essa é a formação dela, e ela falava muito sobre o cotidiano soviético para ser meio digerido por estadunidenses. Então ela fala como que é tal coisinha, como que é tal coisinha no socialismo, como é que é maquiagem na União Soviética, como é que é restaurante. Ela vai tirando essas dúvidas da galera, fazendo pequenas cartilhas. Então a Anne Louise Strong é uma excelente autora pra ler essas minúcias assim da realidade socialista. Cara, com o vídeo do hamster aqui, eu tô me sentindo... Esse hamster é engraçado. Eu tô me sentindo naqueles vídeos do TikTok de sorvete de chapa, sabe? Tipo, negócio pra prestar atenção. Porque é muito isso, né? Cor muito forte, bichinho fofo, movimento repetitivo, vídeo trivial. É muito essa mesma lógica, né? Tá, eu tô tentando vir aqui. Boa tarde, Ian. Como é a atuação do governo coreano diante de manifestações? Você deve estar falando da Coreia Popular, né? Se você conseguir achar alguma manifestação que aconteceu na Coreia Popular nos últimos anos, me avisa. Lá as pessoas se manifestam pouco. Eu tô dizendo pouco porque eu, particularmente, nunca vi nenhuma, né? Porque a Coreia tem mecanismos de democracia popular muito robustos.
Então, quando as pessoas têm alguma demanda, elas têm meios diretos de ir da base até a Assembleia Suprema para ter as suas demandas acatadas e atendidas e compreendidas. Então, no lugar de fazer manifestações, eles podem ir nos comitês locais, nas associações de bairro, no equivalente aos sovietes deles lá, que é as organizações de região. E isso é um mecanismo pelo qual eles intervêm na política do próprio país. Um gay, você acha que estão tentando organizar o fascismo no Brasil? Não, eu acho que o fascismo já tá muito bem organizado no Brasil. Eu vou pôr esse vídeo de novo, foda-se. O fascismo já tá muito bem organizado no Brasil. E o fascismo se agregou em torno do Bolsonaro. E criou algo que a gente chama de bolsonarismo, mas que hoje em dia já tá deixando de ter o Bolsonaro como protagonista. E isso é que é muito louco. Então, os fascistas no Brasil já estão muito bem organizados. Sobretudo nesse formato de fascismo do século XXI, que não é mais uma organização dentro de um partido em particular, mas de uma linguagem e uma atuação pública em comum. O que agrega os bolsonaristas é uma forma de atuação política em comum. E não necessariamente um partido, porque não necessariamente você precisa estar no PL para ser fascista. Você pode estar em múltiplos partidos para ser fascista, inclusive o Novo. Que eu vi gente aí no chat falando, votar no Novo, votar no Amoedo era melhor que o Bolsonaro. Mentira, gente. Mentira. A burguesia só não apoiou o Amoedo porque ele não tinha capacidade de derrotar uma figura que nem o Haddad, que tinha apoio do Lula. Só isso. Tem fascista até no PCdoB, pra vocês terem uma ideia. Tem mesmo. Caso você, antes que alguém venha me acusar, pesquisa o Bolsonaldo, o sósia do Bolsonaro. Se filiou ao PCdoB pra tentar ser candidato. E aí vocês veem como o PCdoB é um partido muito comunista, né? Muito comunista. Tem demanda pra conteúdo de crítica de editoriais tipo Valor Econômico? Xiaopingo da dengue. Isso é uma boa pergunta. Esse tipo de aferir demanda é algo que precisa de tentativa e erro. Então eu recomendo, se você tiver essa veia, criar esse tipo de conteúdo e ver se a galera responde bem. Mas precisa tentar. Eu, com o tempo, fui descobrindo quais eram as principais demandas, tentando e errando. Vocês não fazem ideia, quem tá aqui desde 2020, sabe que eu tentei formatos que eu abandonei há muito tempo, né? Eu tentei muita coisa muito maluca aqui no canal. E aí eu cheguei na conclusão de que esse formato aqui é o mais eficiente, por enquanto. Tipo quais? Tipo quais eu deixei? Pô, eu fiz um game show. Eu fiz um game show que era tipo aquele programa Jeopardy que tem nos Estados Unidos, que era de perguntas e respostas, mas só sobre o Brasil e comunismo. Eu fiz o formato que virou Pororoca, que era quem perder lê escola austríaca. Que era, eu jogava um joguinho com um convidado e quem perder tem que ler escola austríaca. Isso aí eu abandonei, aí virou Pororoca agora. Já fiz formato de react, não gostei. Já assisti documentário, também comecei a tomar problema de direito autoral, aí eu tive que parar. O que mais? Isso são os que eu tô lembrando de cabeça. O game show foi uma invencionice da minha cabeça, assim, que dava um trabalho do caralho. Olha que loucura isso aqui. Uma vez o professor de história meu disse que Marx é falho por não prever coisas como as redes sociais e o fato das pessoas pobres se tornarem burgueses como Neymar. Faz sentido? Não, não faz nenhum sentido. Primeiro, o cara quer um cientista político, um filósofo, um economista ou a mãe de Ná? Porque para prever que tal coisa ia surgir, você pode procurar a mãe de Ná. Aí é a demanda do seu professor, não é minha. E a respeito dos pobres virarem burgueses, né? Isso não é burguês, tá? O Neymar não é burguês, pelo menos não no que diz respeito a ele ter um salário muito alto. O Marx e o Engels já escreveram sobre como existe uma parcela da classe trabalhadora que configura o que, eu não sei se eles deram o nome, mas que hoje a gente chama de aristocracia operária. Que é a parte da classe trabalhadora que ganha melhor, geralmente administradores de fábrica, coisas assim, e que começa a defender os interesses mais da burguesia do que próprios. Porque eles sentem que eles se beneficiam desse sistema, por terem salários mais altos do que a base dos trabalhadores, tá? Isso não tem nada de novo, e não é à toa que o Marx discorreu tão extensamente sobre o poder da ideologia. Se o Marx achasse que os trabalhadores não podem ser cooptados por uma ideologia que vai contra os próprios interesses, ele não teria escrito sobre ideologia. Então, faz sentido? Não, não faz sentido. Burguesia é quem detém meio de produção, gente. Burguesia é quem tem propriedade privada e aplica essa propriedade privada para a exploração do trabalho alheio. Isso é burguesia. E repare que em momento algum eu tô dizendo que pessoas, médicos que ganham 50, 60 conto, não tem a vida diferente de um trabalhador de iFood. Tem. Muito diferente. O que eu tô dizendo é que esse médico que ganha 60 conto não é a raiz do problema. A raiz do problema é o hospital privado para qual ele trabalha. Essa é a raiz do problema. E é isso que a gente combate, é isso que o Marx identificava. Outra coisa que fazem muito com esse exemplo do Neymar aí é pegar a exceção e tomar como regra. Você acha a Marilena Chauí boa a leitura? Muito. Recomendo bastante. Vale muito a pena, já li textos dela que eu achei fantásticos, assim. Vamos combater hospitais, exatamente isso. Vamos combater hospitais. Saia na mão com o hospital. Lute pela sua classe. O que eu tava falando? Eu fui interrompido pra
pra falar que é pra sair na mão com hospitais. O Capital é muito complexo. Na minha opinião, ele é menos complexo do que longo. O Capital é um livro muito longo. Esse é o maior problema. Pra mim, os livros mais complexos do Marx são os que falam de história. Eu acho mais difícil o 18 Brumário, Guerra Civil na França, Luta de Classes na França. Eu acho esses livros mais difíceis do que o Capital em si. Mas pode ser porque quando eu fui ler o Capital eu já entendia de economia política, então eu posso estar não dando um parâmetro bom. Mas o Capital, de fato, é muito longo. Essa aqui é a questão. Gente, como eu tô ficando sem tempo já, eu vou começar a ler só as doações mais altas, pra não deixar a galera na mão. Rovani, por que você fala pouco da Iugoslávia? Sua economia era muito diferente da União Soviética? Bastante. Qual que é a questão da Iugoslávia? A Iugoslávia foi a primeira experiência do que a gente chama de socialismo de mercado. Ou seja, a Iugoslávia, de fato, baniu a propriedade privada, como era na maior parte do Bloco do Leste. Criou um sistema de meios de produção apenas através de cooperativas e estatais, né? Qual que foi o grande problema e o calcanhar de Aquiles da Iugoslávia? Eles preservaram a economia de mercado. Então, o que aconteceu foi certas cooperativas ganhando a concorrência. E isso criou uma dinâmica de cooperativas subcontratando outras cooperativas para explorar o trabalho delas. Então, a Iugoslávia, inclusive, é um exemplo prático de como esse modelo de autogestão deles tem problemas. Tem um problema de... A gente não pode abolir a propriedade privada sem caminhar em direção à superação da economia de mercado. Mas por que se fala pouco? Acho que se fala tão pouco do Bloco do Leste como um todo. Se fala pouco da Albânia, se fala pouco dos países do Bloco do Leste, Romênia, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, se fala pouco da Iugoslávia. A gente só fala da Iugoslávia quando tem o PET, né, envolvido. Meu Deus, liberal safado. Esse é liberal de verdade, hein? Mandou 500 conto limpo. Eu gosto desse tipo de liberal. Liberal que fala assim, é só você querer que você fica rico. Aí o cara mostra que é rico mesmo. Esse liberal eu gosto. Esses liberais são muito bem-vindos no meu chat. Dono de fazenda 1.200 hectares será considerado burguês, valor 20 a 22 milhões. Sim, e terá a sua fazenda distribuída e socializada em uma cooperativa ou uma estatal socialista. Espero que eu tenha te informado muito bem. A ideia é a gente coletivizar todo o campo, porque a propriedade coletiva é mais democrática e muito mais produtiva. E, gente, eu vou falar uma coisa. Não tem problema nenhum você ser burguês e ser comunista, tá? Vou dizer isso pra você. O que você tem que saber é que você está trabalhando em direção a extinguir a sua própria classe, que é uma coisa que o Eduardo Moreira fala abertamente. O Eduardo Moreira, na entrevista dele no Dessa Letra, ele falou, eu trabalho para que a minha classe deixe de existir. Esse tipo de burguês são os burgueses comunistas. São os burgueses que optaram por utilizar o seu poder econômico e político para extinguir a própria classe, porque chegaram à conclusão de que a sua classe já cumpriu o seu papel histórico e se esgotou. Que não tem mais papel, que atravanca a roda da história, né? E o Zhao Enlai mandou um abraço, né? O Zhao Enlai é o nosso agente do alto mandarinato comunista, né? Nenhum burguês vai querer largar a mão. A maioria não quer, mas tem um ou outro que quer. Tem um ou outro que sabe que a sua classe é o que gera desigualdade. O Engels não era pouco burguês, não. O Engels era o tipo de burguês arquetípico do século XIX. O pai dele tinha fábrica de tecido em Manchester, sabe? No centro do capitalismo. Isso aconteceu com o próprio Fidel, né? Alguém mencionou o Fidel aí. O Fidel socializou os Castro, né? A primeira fazenda a ser socializada foi a fazenda dele. A fazenda dos Castro foi socializada. Inclusive, eles tinham um terceiro irmão, esqueci o nome dele. O mais velho. Falou assim, se nosso pai ressuscitasse, ele ia querer morrer de novo só de ver que a fazenda dele foi socializada pelos filhos. O Engels era o carinha do Monopoly. O pai dele era bem o carinha do Monopoly, assim. Tô me perdendo nas telas aqui. Natana Nadege, obrigado pelos 280 conto limpo, um gay. Obrigada por deixar o cenário mais bonito pra combinar com ele. Só faltou o Ioiô tá aqui, pô. Você não viu? É que eu tô na frente, ó. Eles estão aqui. É que eu fico bem na frente deles, né? Mas eles estão aqui, ó. Isso aqui é uma pilha de ioiôs. Você acha que eu não... Você tá vindo, eu tô voltando já. Já pensei, pô. Vapo aqui. Easter egg, essa aqui, ó. E tem a Capmãe com a Cap Baby aqui atrás. Isso aqui foi presente do Pedro Ivo, inclusive. Ele mandou fazer a capivara personalizada pra mim. Tenham amigos que façam capivaras pra vocês. Aguardando mais vídeos com Santinelli. Só tem que terminar dançando lepo-lepo. Vamos ignorar seu aluguel de 4 mil. Você sabe que aluguel ajusta todo ano, né? Então agora deve estar mais que 4 mil. Muito obrigado pela sua doação mais que generosa. E, ó, vídeo com Santinelli. Se ele me responder no WhatsApp, né? Que o cara não responde. Mas assim, eu vou dizer uma coisa que... Sincera agora, sem brincadeira. O Thiago trabalha muito, gente. O Thiago é maluco. Vocês veem ele fazendo esses vídeos e vocês veem as agendas nos vídeos. Cara, vocês veem o quanto esse homem viaja? O cara num dia tá gravando vídeo, no outro dia tá fazendo show nos Países Baixos. Isso é um negócio pra moer uma pessoa, sabe? Eu, na posição dele, eu não aguentava ter essa rotina. Nem a pau, assim.
Então, sejam compreensivos com a demora, porque o Thiago é maluco, cara. O Thiago, ele trabalha que nem um louco, de verdade. Agora mesmo ele tá no Nordeste, eu fiquei sabendo que ele vai fazer show na Europa, né? E vai pra UP, pra ter mais trabalho ainda. Ele faz, hein? O Thiago faz. O Thiago é muito João Carvalho das ideias. Não, o Thiago é muito... Nossa, ele tem uma disposição impressionante, assim. Fica um pouco de dificuldade. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Electron, obrigado pelos R$110. Mandei um pix de 500. Caralho, o cara manda 110 pra falar, pra me avisar que mandou de 500. Esse é burguês mesmo. A gente vai te socializar por último. Tá? A gente vai criar um colcós na sua fazenda por último. Eu prometo isso. É o máximo que eu posso... É pegar ou largar. É pegar ou largar. Eu só digo isso. Eu te ofereço emancipação da classe trabalhadora, você oferece a tua fazenda. É pegar ou largar. Estou fazendo um negócio aqui com você. Nossa, alguém mandou 50 NOK. O que é NOK? O que é o NOK? Deixa eu ver aqui. Coroa norueguesa. Quanto que é 50 NOK? R$23. Eu não sabia que a Noruega tinha dinheiro próprio, achei que eles usavam euro. Salve, camarada. No vídeo sobre a fome com o Sentinelli, senti falta de uma explicação do porquê da Coreia do Norte tá naquele mapa da fome. Lembro de ser algo relacionado à falta de nutrientes. Ah, tá. Eu acho que eu esqueci isso. Eu acho que eu deixei passar. Tá, eu posso... Qual que é a questão? A gente já tinha previsto que o programa ia ter dúvidas. Depois que a gente lançasse, ia ter gente perguntando coisa. E a gente vai, no próximo... A ideia original era essa. No começo de cada vídeo, a gente vai responder as dúvidas do anterior. Então, o começo do próximo vídeo, que vai ser sobre moradia, sobre o mito do comunismo vai tomar sua casa, no comecinho a gente pega alguns comentários sobre o anterior e responde. Aí eu vou aproveitar para responder esse da Coreia. Só para responder ele de verdade. Agora, né? A Coreia do Norte, ela passou por uma fome muito extrema na década de 90, como eu falei. E qual que é o grande problema? A Coreia era uma península praticamente perfeita. O sul tem muita terra agricultável e o norte tem várias reservas de minérios. Quando a Coreia foi dividida, o norte ficou com 13% de terra agricultável só. O que fez com que um país bloqueado construir a sua soberania alimentar fosse muito difícil. E aí, a grande questão não é que a Coreia tem problema com fornecer calorias o suficiente para a população, mas ela tem problema com fornecer nutrientes específicos, por exemplo, frutas cítricas. Então, a Coreia do Norte tem um problema sério com fornecer vitamina C para a população. A população tem problemas relacionados à falta de vitamina C, porque eles não conseguem importar o suficiente para fornecer para todo mundo. Então, ele tá no mapa da desnutrição porque boa parte da população não tem acesso a nutrientes que são importantes para a manutenção da saúde. Mas aí eu explico isso no próximo vídeo, no começo. Eu acho que eu esqueci de colocar. E sim, não só o Brasil jogando comida fora, para comentar isso aqui, né? Mas o mundo capitalista como um todo jogando toneladas e toneladas e toneladas de comida fora, né? Verdade que o Santinelli tá na UP? Eu não sei se ele já entrou, mas ele falou que ia. E se a gente sair na porrada com os fascistas? A gente vai ser preso e não vai resolver o fascismo. Então, é isso. Essa é a minha opinião, assim. Não que eu ache que eles devam ser recebidos com flores, né? Mas eu acho que as coisas têm lugar e hora. Tem estufa, tem hidropônica lá na Coreia. Eles têm uma tecnologia super curiosa lá de cultivo pra tentar tirar o máximo do espaço que eles têm. E eles estão avançando bastante em direção a conseguir suprir essas coisas que eles não conseguem cultivar todo ano. Bom, gente, eu vou me retirar já. Fico feliz que vocês tenham gostado do cenário novo. Ele deu um trabalho do cascalho pra fazer. Deixa eu ver se tem alguém online aqui. É muita tela pra administrar, gente. Tem 1 milhão de coisas. Eu tenho que ver as doações do LivePix, as doações do Superchat, o chat em si, botar o vídeo do hamster e administrar o OBS, tudo ao mesmo tempo. O Pedro tá online. Eu vou mandar uma raid manual aqui pro Pedro. O Pedro, eu acho que ele tá falando com o Gustavo Machado do Orientação Marxista. É um papo que eu mesmo quero acompanhar. Então eu vou mandar vocês pra lá. Tô perdido no meu próprio negócio aqui. Muito obrigado por todas as doações. Desculpa que eu não consegui responder. Fiquem bem. Desculpa pelos hamsters transando também. Isso foi vacilo meu, mas quero dizer que eu não me arrependo de nada. E pode deixar que eu vou olhar o advogado que entrou em contato comigo. Eu vi as mensagens falando sobre o meu vídeo sobre as greves, tá? Fiquem tranquilos. E eu vi os Thais também falando comigo. O Thai falando comigo na DM. Então eu vou ler. Na próxima live do Como News eu vou trazer atualizações sobre a greve. Porque eu gostei que gente que tá participando da greve me procurou pra falar umas coisas. Como se tornar um formador de opinião como você. Acho que eu não sou formador de opinião. Não, acho que não sei, né? Eu não gosto dessa categoria de formador de opinião. Ela parece tão arrogante, né? Nossa bandeira é verde e amarela. Mentira. Tem azul e branco nela também? O que você tá falando? Verde e amarela. E o azul e branco vai onde? Os caras não conseguem falar a verdade nem quando tenta, né? A nossa bandeira jamais será vermelha. Enfim, gente, vou encerrar a live. Fiquem com Deus.
ou seja lá qual entidade vocês acreditam. Aí, se vocês quiserem, me mandem sugestões de mais bichinhos pra eu colocar aqui no overlay, porque eu sempre gosto de ideias novas, beleza? De preferência bichos que não façam sexo na frente de todo mundo. Beijos, gente.